Este programa tem o patrocínio TAP, Portugal a voar há 80 anos. Jornal Luso-Americano, Luís Firmino Insurance, MCM Clínicas Dentárias. Nove pessoas morreram em incêndio num lar de idosos em Fall River. No Texas, as chuvas intensas suspendem operações de busca. 132 mortes já confirmadas. Na Mortosa, a população está dividida sobre a absolvição do suspeito de ter matado a grávida da Mortosa. Chelsea venceu o Mundial de Clubes. Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Às 7 Ponto. Hoje iremos analisar as últimas notícias nos Estados Unidos, em Portugal e no mundo. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, coloque um like e ajude-nos a crescer. Já somos mais de 3 milhões e meio e continuamos a crescer. Nove pessoas morreram e pelo menos 30 ficaram feridas num incêndio num lar de idosos na cidade de Fall River, no estado de Massachusetts, declararam esta segunda-feira as autoridades locais. Os bombeiros responderam ao alerta de incêndio num lar de idosos em Fall River por volta das 22h50 de domingo, no horário local, segundo um comunicado do Departamento de Bombeiros do Estado. Quando os bombeiros chegaram ao Gabriel House Assisted Living Facility, foram confrontados com uma nuvem de fumo e chamas intensas a sair do edifício, com residentes presos no interior. Os bombeiros conseguiram entrar no local e resgatar vários residentes do lar, onde vivem 70 pessoas. Cerca de 50 bombeiros responderam ao chamado incêndio, incluindo 30 que estavam de folga, que foi dominado na manhã de hoje. As pessoas feridas foram levadas para hospitais locais e regionais e 5 bombeiros sofreram ferimentos ligeiros, segundo o comunicado. A governadora Maura Healey emitiu uma declaração sobre o incêndio durante a noite no Gabriel House, uma instalação de cuidados assistidos em Fall River que resultou na morte de 9 pessoas e feriu cerca de 30. And were it not for the heroic work, brave work of these men and women who showed last night, particularly our fire and police and EMS, we would have seen much greater loss of life. As you can see, this is a fairly massive structure, massive facility. It housed nearly 70 people, thank God the vast majority of them were able to be taken out. Most of them were people who needed help, as you see from some of the footage and what I've seen. These are people who were not able to move themselves. They were not mobile themselves, and therefore the work that fire, police, and EMS did to get people out was truly amazing. One of the issues we're facing this morning is getting the people their medicine, because when they were evacuated, they have nothing. We have people at our stores right now buying underwear, t-shirts. There's a place there for them to shower. So we're going to do our best to support them all day, and we'll see how this works out. We don't know what the long-term plans are, but we'll work, obviously, with the police and the fire. And I do have to say something about the fire last night. Spectacular work trying to save lives and get this place under control, and the police making sure they maintained control, because it's a very chaotic scene, and these guys did a spectacular job. O Ricky Durães tem mais detalhes em primeira mão sobre esta tragédia. E, lamentavelmente, está confirmado o que já se esperava. Há pelo menos um luso-americano que faleceu no fatídico incêndio de ontem à noite em Fall River. Trata-se de Rui Albernaz, de 64 anos, que era residente nesse lar de idosos. As autoridades de Massachusetts já tornaram público o nome de 7 das 9 vítimas. A saber, para além de Rui Albernaz, de 64 anos, também Richard Rushon, de 70, Eleanor Willett, de 86, Ronald Cudega, de 61, Margaret Doody, de 69, Robert King, de 78 anos e Kim Hacking, de 78 anos. Há ainda por identificar 2 pessoas, uma de 70
e outra de 77 anos de idade. Portanto, está aqui já a informação em primeira mão de 7 das 9 vítimas, entre elas um luso-americano, Rui Albernaz. Tudo aconteceu ontem pelas 9h30 da noite num lar de idosos em Fall River, quando um incêndio numa das alas do lar levou o pânico a estes cerca de 100 residentes do lar. As pessoas começaram a tentar fugir ao incêndio, a fugir ao fumo, o que levou a que muitas optassem por saltar do segundo e terceiro andar do estabelecimento, o que lamentavelmente provocou a morte de algumas ainda no local, outras já na unidade hospitalar onde foram socorridas. Um trágico acidente que levou a governadora do estado à cidade, lado a lado com o mayor Paul Coogan, que referiram a prontidão como todos os bombeiros e também primeiros socorros se prontificaram, para além dos membros do Departamento de Polícia, se prontificaram para ajudar estes idosos. Lamentavelmente, há a registrar 9 mortes e cerca de 30 feridos. Ao que tudo indica, voltamos a referir, um desses mortos já identificados é luso-americano Rui Albernaz. Estamos no terreno a tentar perceber as suas origens. Sabemos que tem 64 anos de idade. Não temos mais nenhuma informação, mas fica aqui o registro de um catastrófico incêndio que levou ao desespero muitos residentes idosos que tentaram fugir às chamas, que foram prontamente controladas, e também ao intenso fumo. O incêndio continua debaixo de investigação. Lembramos que este é o segundo incêndio mais mortal da história de Massachusetts. Outro tinha ocorrido em 1984, quando morreram 15 pessoas. Para já, fica aqui a informação. Rui Albernaz, de 64 anos, ao que tudo indica, é luso-americano e é uma das vítimas mortais deste incêndio. A emissão segue agora do estúdio Ricky Durães, com imagens de Márcio dos Santos. Uma nova onda de cheias repentinas devastou o centro do Texas, desencadeando dezenas de resgates à medida que o número de mortos já atingiu 132 mortes. As equipas de emergência retomaram buscas de salvação no domingo à tarde, após chuvas intensas trazerem novas ameaças de cheia para o condado de Kerr, interrompendo temporariamente as operações numa região que ainda não recupera das cheias repentinas do 4 de julho, quando o rio Guadalupe transbordou. O governador do Texas, Greg Abbott, disse no domingo que operações de resgate estavam em andamento em San Saba, onde caíram mais de 9 polegadas de chuva, bem como nos condados de Lampasas e Schleicher. As evacuações estavam a decorrer em todo o centro do Texas, com as autoridades a monitorizar de perto as águas crescentes em Kerrville. O Irão admitiu esta segunda-feira manter a possibilidade de se reunir com os Estados Unidos para conversar sobre o seu programa nuclear, mas afirmou que ainda não foi definida uma data. Por enquanto, não foi definida uma data, hora ou local específico para uma reunião, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Esmail Bagai, quando questionado pelos jornalistas sobre um encontro entre o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqi, e Steve Witkoff, o seu negociador norte-americano. Os dois responsáveis realizaram 5 rondas de negociações desde abril, com mediação de Oman antes de Israel atacar o programa nuclear do Irão a 13 de junho, que desencadeou uma guerra de 12 dias. Teherão e Washington deveriam reunir-se a 15 de junho, mas as negociações foram canceladas devido à guerra. Levamos o processo negocial a sério, entramos de boa fé, mas, como todos viram, o regime sionista, Israel, em coordenação com os Estados Unidos, atacou militarmente o Irão antes da 6ª ronda de negociações, sublinhou Esmail Bagai.
A 22 de junho, os Estados Unidos bombardearam a instalação subterrânea de enriquecimento de urânio em Fordow, a sul de Teherão, e as instalações nucleares de Isfahan e Natanz, no centro do país persa. A extensão exata dos danos é desconhecida. A polícia identificou o homem que disparou contra um agente da Polícia Estadual de Kentucky antes de matar 2 pessoas dentro de uma igreja em Lexington, Kentucky. O homem foi identificado como Guy House, 47 anos. A polícia disse que House disparou contra um agente na Terminal Drive, perto do aeroporto Bluegrass, e depois fugiu para a Igreja Batista de Richmond Road, onde disparou contra 4 pessoas. 2 das vítimas do tiroteio morreram no local: Beverly Gum, de 72 anos, e Christina Combs, de 32 anos. 3, incluindo o agente, estão a receber tratamento no hospital. Os motivos que levaram o homem a cometer este crime ainda não estão completamente clarificados. Contudo, sabe-se que o seu relacionamento pessoal pode ter a ver com a situação. Nos últimos 3 meses, a relação entre Guy House e a sua namorada deteriorou-se, tendo esta pedido mesmo uma ordem de restrição. A polícia continua a investigar a situação. Decorreu no sul de New Jersey o Festival da Cultura Portuguesa organizado pela Via Pal em colaboração com grupos e organizações portuguesas. Várias centenas de pessoas marcaram presença no evento, que uma vez mais angariou fundos para o apoio a vítimas de doenças do foro oncológico. O Festival da Cultura Portuguesa decorreu ontem no Cruz Farm, no sul de New Jersey, e incluiu várias atividades que contribuíram para a angariação de fundos para o apoio a doentes oncológicos. O evento, organizado pela Via Pal e com a colaboração de vários clubes portugueses, foi uma vez mais um grande sucesso e foi enaltecido assim os valores da organização que trabalha para ajudar aqueles em necessidade. O evento contou com a excelência gastronómica já tradicional nos convívios portugueses. Decorreram ainda um passeio cicloturístico e um passeio de motares. A componente musical foi outro dos pontos altos, com a atuação de um grupo de amigos da concertina, do rancho folclórico da Casa do Ribatejo e também da atração principal, João Medeiros, que se deslocou com a sua banda desde a Califórnia. No Cruz Farm, os valores únicos que fazem da Via Pal uma organização exemplar estiveram uma vez mais presentes, num belo momento para mais tarde recordar. Vamos agora para um breve espaço comercial, voltaremos dentro de momentos. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Firmino Insurance. Descansa suas famílias e seus negócios com seguros pessoais e empresariais. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual a proteção mais adequada para cada tipo de risco. Firmino Insurance. Boa noite, o meu nome é Lucia Antunes. E o meu é Angélica Pinto. Bem-vindos ao Luso-Americano Magazine. A partir deste momento pode seguir a nossa transmissão em direto nas múltiplas plataformas sociais, quer da WNN, quer do Luso-Americano.
Estamos situados no centro de Braga, mesmo perto da central de caminhonagem. Temos uma equipa multidisciplinar, trabalhamos todas as especialidades clínicas dentro da medicina dentária. O nosso principal foco é a qualidade, por isso é que apostamos em médicos com bastante experiência. Nós temos facilidades de pagamento, portanto somos uma clínica acessível a todas as bolsas. A medicina dentária em Portugal é reconhecida mundialmente e temos a grande vantagem de termos custos muito inferiores àqueles que se praticam lá fora. Estamos a atender bastantes pessoas, damos facilidades em termos de transporte do aeroporto aqui para Braga e tratamos também de hotel para as pessoas que necessitam a preços bastante convidativos. Nós trabalhamos para os pacientes, trabalhamos para a recomendação e gostamos de tratar bem as pessoas. A nossa equipa de reportagem esteve em Ponta Delgada, onde participou na Cimeira das Cidades Irmãs, como já sabem. Um dos momentos altos foi a visita ao Parque Terra Nostra, nas Furnas. Thomas Hickling, um comerciante de Boston, encantado pela beleza transcendente dos Açores, estabeleceu-se na ilha de São Miguel e em 1782 cumpriu a promessa, comprou a propriedade e nela alimentou o repouso do seu corpo e o estímulo do espírito. Nessa propriedade foi depois plantado o Quercus rubor, um carvalho róbulo que nos desarma com a sua nobreza até os dias de hoje. A plantação deste carvalho é vizinha do tanque de água termal e traçou o início de um percurso que nos conduziu às mais importantes coleções do Parque Terra Nostra. Thomas Hickling Jr., que herdou a propriedade do seu pai, vendeu-a mais tarde, em 1848, aos Viscondes da Praia. A Viscondesa, com especial interesse pela botânica, e o Visconde, conhecido pelo seu ímpeto reformista, adquiriram a propriedade e deram início à sua ampliação e reabilitação. A veia reformista do Visconde da Praia potenciou a demolição da conhecida Yankee Hall, que após mais de 5 décadas de desgaste evidenciava a necessidade de se erguer um novo edifício. Surgiu assim a Casa do Parque. Na década de 1880 foi lançada a Avenida das Palmeiras. Aparecem os lagos e as pequenas grutas, pontes e bancos de jardim, acompanhados ao detalhe por elementos decorativos que salientam um aspecto mais ordenado e formal. Já no século XX, Basco Ben Saúde, com a sua tão própria integridade e habilitações para gerir negócios, adquire o tanque, que rapidamente toma o nome de Parque Terra Nostra. Joaquim Ben Saúde, apreciador e conhecedor do espaço verde em que se vê crescer, apresentou uma proposta de reabilitação ao Conselho de Administração do Grupo Ben Saúde. Com a colaboração de todos, foram introduzidas várias coleções botânicas que se tornaram uma referência a nível internacional e colocaram o Parque Terra Nostra na rota dos grandes jardins mundiais. Com uma elevada densidade e diversidade de espécies, o Parque Terra Nostra abriga e dá vida a algumas das plantas mais representativas da flora autóctone açoriana, perpetuando assim a tradição de introduzir espécies exóticas nos Açores. Este tornou-se mesmo um espaço único, que enaltece a excelência e diversidade das belas ilhas. O desfecho do julgamento do caso da grávida da Mortosa está a dividir a população. Fernando Valente foi absolvido da acusação de matar Mónica Silva e de fazer desaparecer o corpo. Há quem não concorde com a sentença, mesmo sublinhando o respeito pelo tribunal. Afinal, quem é o pai do bebê? A voz da justiça ilibou Fernando Valente de todos os crimes. No entanto, na Mortosa há vozes do povo que ditariam outro desfecho. Há largos meses que o caso de Mónica Silva ocupa conversas de rua e de café. Para o Tribunal de Aveiro, não há sequer provas de que a mulher grávida esteja morta. Certezas, disse o Tribunal de Júri, apenas a de que está desaparecida desde outubro de 2023. A Mortosa é a terra de Mónica Silva, mas também a de Fernando Valente, agora um homem livre.
Entre o fim de 2023 e o arranque do julgamento, em maio passado, não se sabia o que tinha acontecido afinal a Mónica Silva, grávida de 7 meses. Analisados pelo tribunal os dados, as provas e os testemunhos, e julgado arguido, continua sem se saber. O Ministério Público vai recorrer da absolvição do homem suspeito de ter matado Mónica Silva. Contactada pela Lusa, fonte da Procuradoria-Geral da República confirmou que o Ministério Público vai interpor recurso do acórdão. O suspeito estava acusado de homicídio qualificado, aborto, profanação de cadáver, acesso ilegítimo e aquisição de moeda falsa para ser posta em circulação, relativamente a um conjunto de notas falsas pertencentes a vários setos de magia que foram encontradas no apartamento da família de Fernando Valente. O Tribunal de Júri julgou ainda improcedentes os pedidos de indemnização que tinham sido deduzidos pelos filhos menores da vítima e do viúvo. Uma das questões tem a ver com quem é afinal o pai do bebê. Mónica Silva estava grávida de 29 semanas quando desapareceu, mas não sabia quem era o pai do bebê. Sara Silva, irmã gêmea, denunciou o desaparecimento a 4 de outubro e apenas referiu o nome de Pedro e não de Fernando Valente. Aparentemente, Pedro insistiu no aborto, chegando a oferecer uma pílula abortiva a Mónica Silva, não aceitando a paternidade. Para a acusação, Fernando não quis esperar pelo nascimento do bebê para fazer um teste de ADN. Será que foram 2 mortes por ganância? Ganância de Mónica, que vivia graves dificuldades económicas e viu em Fernando uma saída? Ou ganância deste que não queria mais um herdeiro? As dúvidas persistem. O presidente dos Estados Unidos ameaçou esta segunda-feira impor tarifas de 100% contra os aliados da Rússia, se não houver um acordo sobre a guerra na Ucrânia no prazo de 50 dias, e confirmou a entrega de armas a Kiev via NATO. Estou desapontado com o presidente russo Vladimir Putin, porque pensei que teríamos um acordo há 2 meses. Mas isso não parece estar a acontecer, disse Donald Trump na Casa Branca, ao lado do secretário-geral da NATO, Mark Rutte. Trump disse que, como resultado desse impasse, os Estados Unidos irão impor tarifas secundárias, ou seja, sobre os aliados de Moscovo. Se não tivermos um acordo dentro de 50 dias, é muito simples. Os impostos alfandegários serão de 100% e ponto final, acrescentou o líder norte-americano. O presidente norte-americano anunciou que os Estados Unidos vão enviar sistemas de defesa antiaérea Patriot para a Ucrânia, no momento em que a relação de Donald Trump e o homólogo russo mostra sinais de deterioração. Vamos enviar-lhes Patriots, que eles precisam desesperadamente, disse no domingo Donald Trump, 2 semanas depois de Washington ter anunciado a suspensão de algumas entregas de armas a Kiev. Ainda não decidi a quantidade, mas eles vão recebê-las porque precisam de proteção, acrescentou. O fornecimento de armas faz parte de um acordo com a NATO, que vai pagar aos Estados Unidos pelo material que vai enviar para a Ucrânia, de acordo com Trump. Na verdade, vamos enviar vários equipamentos militares muito sofisticados e eles vão pagar-nos 100%, disse Donald Trump à comunicação social. Os Patriots são considerados um dos principais sistemas de defesa antibalísticos do exército norte-americano, uma vez que são utilizados para interceptar ataques lançados por adversários por terra e ar. Keith Kellogg, enviado de Donald Trump, encontrou-se em Kiev com o presidente ucraniano esta segunda-feira, 14 de julho. Ao referir que se tratou de uma conversa produtiva, Volodymyr Zelensky informou que os dois discutiram o caminho para a paz e que os 2 países podem fazer em conjunto algo para alcançar. O caminho em busca do fim do conflito inclui, segundo o presidente da Ucrânia, o reforço da defesa aérea do país, a produção conjunta e a aquisição de armas de defesa em colaboração com a Europa. E, claro, sanções contra a Rússia e aqueles que a ajudam, completou. No texto que publicou nas redes sociais, que acompanhou imagens do encontro com Keith Kellogg, o presidente ucraniano afirmou ser evidente que Moscovo não vai parar a menos que as suas ambições irracionais sejam refreadas através da força. Estou grato ao presidente Trump pelos importantes sinais de apoio e pelas decisões positivas para ambos os nossos países. Valorizamos profundamente o apoio do povo americano, notou ainda o chefe de Estado ucraniano na mensagem divulgada.
O gabinete do presidente Zelensky afirmou, em comunicado, que na reunião com Kit Kellogg foram debatidos os ataques maciços da Rússia contra civis e infraestruturas críticas, bem como o reforço da defesa aérea da Ucrânia. De acordo com Kiev, só em junho, a Rússia lançou mais de 330 mísseis contra a Ucrânia, incluindo 80 mísseis balísticos, mais de 5.000 drones de ataque e 5.000 bombas aéreas. Os dois falaram na situação geral na linha da frente e nas necessidades dos guerreiros ucranianos. O Chelsea conquistou ontem domingo o primeiro troféu do novo formato mundial de clubes após bater o Paris Saint-Germain na final 3-0. A taça foi entregue por Gianni Infantino, presidente da FIFA, e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, com este último a permanecer com a equipa no momento que a mesma foi levantada. O Chelsea bateu o PSG na final por 3-0. O Paris Saint-Germain conquistou França e a Europa, mas foi o Chelsea que conquistou o mundo este domingo, com base numa exibição portentosa de Cole Palmer, que está na origem dos 3 golos que a equipa inglesa marcou na primeira parte. Enzo Maresca estudou muito bem a equipa do Luís Henrique, conseguiu anular as principais peças do campeão da Europa e reclamou o troféu da FIFA, com todo o mérito. A verdade é que o Paris Saint-Germain chegou a esta final como o grande favorito, por tudo o que tinha demonstrado até aqui, uma máquina imparável, uma equipa que jogava ao primeiro toque, de olhos fechados, mas esta noite não foi assim. O Chelsea entrou melhor no jogo, com uma forte intensidade, marcou o ritmo do jogo e, sobretudo, não deixou o PSG jogar. Vamos agora para uma análise futebolística do mercado. O Ricky Durães esteve à conversa com Vítor Araújo. O mercado de transferências em Portugal está mesmo ao rubro. Vítor Gyökeres, do Sporting, poderá estar mesmo por horas para assinar pelo Arsenal. Já o Benfica vendeu Carreras, hoje por 50 milhões. Mas para a análise do mercado temos o Vítor Araújo. Vítor, muitíssimo obrigado. Vamos começar pelo Sporting. Como é que estão as contas? Olá, Ricky. Obrigado pelo convite. Um alô para toda a gente que está em casa a assistir a este programa. As contas estão no Sporting, que estão com o Vítor Gyökeres. Realmente seria o problema mais mediático que havia no mercado de transferências. Praticamente está resolvido. Está preso por horas, penso eu, porque está aceito os 70 milhões que o Sporting queria à cabeça. Isto e mais 10 para objetivos. Neste momento o que está preso é os 5 milhões para objetivos. Estão praticamente fáceis de se realizar, os outros 5 milhões é que não, e é isso que ainda está dependente do fecho do mercado. Nos 70 milhões, o Sporting vai receber 63,5, porque o empresário do Gyökeres rescindiu dos 10% dos 7 milhões que o Sporting tinha que pagar pela transferência. E isso quer dizer que realmente este negócio mediático que houve entre o Sporting e o empresário realmente foi uma coisa muito mal feita através do empresário, de tal maneira que o empresário, fazendo isto, não querendo receber do Sporting, está a dizer que realmente fez um mau negócio. Ele poderá vir a receber do Arsenal, isso já não é problema do Sporting, mas realmente se isto nunca deveria chegar a estas conclusões. Mas realmente, para mim, na minha maneira de pensar, foi o empresário do Gyökeres é que fez com que isto chegasse a este ponto, que não havia necessidade nenhuma, porque sempre que o Sporting disse que ele poderia sair por a cláusula de rescisão não de 100 milhões, mas mais baixa, e realmente é verdade, de 100 para 70 são 30 milhões, 10 de objetivos, poderão ser alcançáveis ou não, por isso, mesmo que consiga os 80 milhões, são 20 milhões que o Sporting baixa, por isso o Sporting cumpriu com o dever dele, e o Gyökeres nunca vai, quer dizer, o Gyökeres não
praticamente eu não posso culpar, mas culpo mais o empresário do que o Iocas, mas o Iocas também podia muito bem ter gerido isto de outra maneira, não fazer certos comentários que se ouvem, não temos a certeza se é verdade, mas parece que sim, que se ouvem, e porque ele foi o Sporting que fez dele um grande jogador e foi ele que fez do Sporting bicampeão, também é verdade. Por isso não havia maneira nenhuma deles, os dois, o Sporting e o Iocas, chegarem a um ponto, uma finalização destas. Podia sair tudo muito mais fácil. O Benfica vendeu o lateral direito, o Carreras, ao Real Madrid, um negócio de 50 milhões, se bem que tem que pagar também uma percentagem ao Manchester United, também de mais-valias, e João Félix continua na ordem do dia. O Benfica vendeu o Carreras por 50 milhões, no meio disto tudo o que o Benfica paga, vai receber são 33,2 de lucro, quer dizer, tirando o preço que pagou por ele e o que vai ter que pagar, são 33 milhões, é um bom negócio porque o Carreras chegou, ainda não há um ano, chegou em setembro ao Benfica e realmente vai dar um bom lucro como jogador do Benfica. Vai fazer falta ao Benfica, sem dúvidas nenhumas, porque os bons jogadores fazem sempre falta e ele é um bom jogador, se não fosse bom jogador não ia para o Real Madrid. Mas uma coisa é certa, foi um bom negócio e há uma coisa muito importante. O Benfica falou com o Manchester United e perguntou se eles queriam atualizar a cláusula de rescisão que o Manchester podia comprar por 20 milhões. E o Manchester podia comprar por 20 milhões e fazer um negócio. Mas, neste caso, foi Ruben Amorim que disse que não queria o jogador e que podiam vendê-lo de qualquer maneira, à maneira deles, porque o jogador já não interessava ao Real Madrid ou ao Manchester United. Por isso, eu acho que foi um bom negócio para o Benfica e acho que o Manchester United teve uma personalidade muito grande em relação ao outro clube. Em relação a João Félix? João Félix vai ser mais uma novela, mas João Félix é muito difícil de entrar no Benfica. Embora o Benfica queira pagar 25 ou 30 milhões por passe de João Félix ou uma percentagem do passe de João Félix, há uma coisa que é muito importante. Ele não vai baixar o ordenado. Ele já está disposto a baixar o ordenado, mas não tanto como o Benfica quer. O João Félix, não sei se estamos a ver, o João Félix recebe limpos 7 milhões e mais uns pozinhos. E é muito difícil. O João Félix, para receber 7 milhões, o Benfica tem que pagar 14 milhões por ano. Porque já sabe que os descontos são iguais àquele do ordenado que tem que fazer para a Segurança Social. Por isso eu não me acredito muito que o João Félix. Acredito mais que também ainda é muito cedo. A gente temos que ver uma coisa. O mercado, ainda aqui há 2 semanas, ou semana passada te disse, e é bem verdade, o mercado está aberto até ao dia 2 de setembro. Isto vai ter mais concorrência no final de agosto. Realmente, se não houver posição para o João Félix, se o Chelsea não tiver posição para o João Félix, ele poderá vir para o Benfica até por um empréstimo de um ano, com a opção ou não a opção de compra, eu acredito nisso. Porque senão, ele tem no mercado dos árabes, ele tem espaço, só que uma coisa é certa, eu não penso que ele queira ir para lá, aliás, ele já disse que não gostava de ir para lá, porque realmente o João Félix quer lançar a carreira dele no mercado europeu, porque tem categoria para isso, se ele pensar bem e se quiser trabalhar para isso, ele tem categoria para isso, para se mostrar na Europa, e isso realmente no Benfica, que é a casa-mãe onde ele nasceu praticamente, é ali que ele tem possibilidades de se mostrar novamente, relançar a carreira dele. Para terminarmos rapidamente, o Futebol Clube do Porto não está a anunciar grandes nomes, mas precisa de ir ao mercado. Não, o Futebol do Porto vai precisar de ir ao mercado, e muito como o Benfica, e não só. O Sporting tem que tapar um buraco a 2, neste caso, desculpa voltar atrás, mas o Sporting, neste caso, vendendo o Iocas, já está em negociações com o Soares, que é um ponta de lança, que vem do América. Neste momento as negociações estão mesmo a avançar, é capaz de estar entre os 20 milhões de euros pelo jogador. O Benfica vai precisar de mais jogadores, porque saíram muitos e importantes. Saiu o Coxu, saiu o Carreras, saiu o Di Maria, e o Benfica vai precisar de mais jogadores. O Benfica, se nós dermos bem a volta à equipa toda do Benfica, o Benfica é capaz de precisar de mais 5 jogadores. O Sporting, claro, vai precisar de tapar o buraco do Iocas e mais 1 ou 2 jogadores. No Porto, o Porto anda no mercado, mas não dá muitas informações para fora.
O Porto vai ter que fazer uma equipa vai ter que comprar muito mais jogadores que o Sporting ou que o Benfica. O Porto tem que fazer uma equipa quase toda nova, quando nós sabemos, praticamente a equipa que lá estava, 1 ou 2 que seja bom, saíram, e Deus queira que não saia o Mora, nem que saia o Samu, porque se eles saem então, o Porto então é que fica mesmo debilitado e tem que ir buscar muito mais jogadores. Acredito, mas uma coisa é certa, eles estão no mercado, mas estão silenciosos, e eu penso que se calhar é muito bom esse aspecto, porque assim não faz com que os outros clubes vão atrás dele para buscar os jogadores que eles estão interessados. E assim, e fica aqui também para a posterioridade que Jorge Jesus é o novo treinador de Cristiano Ronaldo, acaba de assinar pelo Al Nassr um contrato válido pelos próximos 2 anos. A edição segue agora contigo, Angélica. Obrigada mais uma vez por ter estado na nossa companhia. Boa noite.